Que a preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, meu amado telespectador. Estamos iniciando mais um programa Manancial pela bondade do nosso eterno Deus. E nesta oportunidade quero fazer leitura bíblica com todos vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 28, último capítulo do Evangelho de Mateus, versos 18, 19 e 20. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amado telespectador, o programa Manancial desta semana já está no ar. Damos continuidade à programação Manancial desta semana e hoje quero, fundamentado aqui nesse texto que acabamos de fazer leitura, neste momento anterior, quero falar um pouquinho sobre o tema Uma Nobre Missão. Uma Nobre Missão. A palavra que nós lemos é o ensinamento de Jesus, são mandamentos de Jesus, instruções de Jesus para os seus discípulos. Jesus estava ressuscitado entre os discípulos e então haveria de ascender aos céus. E antes disso ele então transmite e entrega e confia uma missão que é, sobretudo, uma nobre missão aos seus discípulos, aos seus seguidores. Aqueles que caminharam com ele durante o seu ministério terreno de 3 anos, aprenderam na escola de Jesus, foram chamados por Jesus, recrutados por Jesus, se renderam, não resistiram ao chamado de Jesus. E agora, depois de ter caminhado com Jesus, ou terem caminhado com Jesus 3 anos, agora Jesus prestes a ascender aos céus, a estar à direita de Deus, ou colocar-se à direita de Deus, ele então confia aos seus discípulos esta obra, ou seja, a continuidade da obra que ele iniciara através do seu ministério. E a palavra de Jesus aos seus discípulos, ela é com muita clareza, ou ela é muito clara, com muita clareza, de fácil entendimento, né? Os discípulos assimilaram com muita clareza a mensagem, a missão que receberam do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sobre esta missão que eu quero trilhar aqui com você ao longo da nossa programação nos blocos que se seguem. Nós queremos falar um pouquinho sobre a grandeza desta missão, a nobreza desta missão. Mas para nós discorrermos sobre a missão, nós precisamos olhar para o contexto atual da igreja militante sobre a face da terra. Porque a tendência natural dos homens, a tendência natural das pessoas ou dos seres humanos, evidentemente aqueles que estão inseridos no contexto religioso, no contexto de igreja, é perder o foco, perder a essência da mensagem que Jesus confiou aos discípulos, da missão que Jesus entregou sob a responsabilidade dos discípulos ou da igreja para ela, então, assim, efetivamente realizar. Estes homens, nesse instante aqui em que literalmente Jesus entrega esta mensagem, esta missão e obra para que eles pudessem assim realizar, eles estavam convictos.
O texto nos fala que Jesus então se revela a eles aquele Jesus que era todo-poderoso. Olha como ele diz: chegando-se Jesus falou dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quando eles ouvem Jesus dizer: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, eles têm o seu coração fortalecido. Eles sentem segurança, sentem mais uma vez, segurança em serem discípulos de Jesus, em serem seguidores de Jesus. E são encorajados. Por esta palavra, eles são encorajados, são motivados a receber as palavras subsequentes que o Senhor Jesus haveria então de liberar sobre eles, de falar a eles, dirigir a eles. Portanto, diz agora na sequência Jesus: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E agora, olha que coisa mais linda: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando Jesus então dirige esta palavra e os discípulos recebem esta palavra de bom grado, tanto nas palavras iniciais de Jesus, quanto nas palavras finais de Jesus, nesta passagem bíblica, foram palavras altamente encorajadoras, animadoras, fortalecedoras. Agora, munidos destas palavras de Jesus, destas promessas gloriosas de Jesus, os discípulos então, eles vão para Jerusalém. No Evangelho de Lucas, Jesus, que na verdade são palavras de Jesus que estão sob o registro do evangelista Lucas, Jesus diz para os discípulos o seguinte: vocês permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Eles vão para Jerusalém, ficam ali aguardando o revestimento do poder do alto. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, esta promessa, este revestimento se cumpre efetivamente, plenamente na vida dos discípulos de Jesus. E agora, destemidos, eles saem para anunciar o Evangelho, para então cumprir esta palavra: ide, fazei discípulos. Eles saem então por toda a Jerusalém, em toda a Judéia, em toda a Samaria e até os confins da terra. Numa abordagem, numa explanação muito rápida, o Evangelho chegou até os nossos dias. A igreja, ela ultrapassou as dimensões do tempo e chegou até os nossos dias. Estamos inseridos neste contexto espiritual, religioso, fazendo parte da Igreja de Jesus, fazendo parte do corpo de Jesus Cristo. Esta palavra de Jesus, ela transcende o tempo, a mesma veracidade que ela possuía naqueles dias iniciais da igreja, quando ela é liberada para os discípulos, os pais da igreja, os apóstolos, aqueles que foram os primeiros líderes da igreja, ou aqueles que fizeram parte da membresia daquela igreja inicial. Esta palavra, por ser a palavra de Deus, por ter este tom de autoridade espiritual, por ser uma palavra que é eterna, ela então ultrapassa o tempo, transcende o tempo e chega até os nossos dias. E o Senhor, que está à direita de Deus, intercedendo pelo seu povo, intercedendo pela sua igreja, Ele
ainda continua com a mesma missão, confiando à sua igreja, confiando aos seus discípulos e, neste caso, a nós, que estamos vivendo neste tempo presente, neste tempo de atualidade, inseridos no corpo, fazendo parte da igreja, membros da igreja de Jesus Cristo. Ele ainda está dirigindo a mim e a você. E enquanto a igreja não for arrebatada, enquanto a igreja estiver sobre a terra, na sua trajetória peregrinante, a palavra de Jesus haverá de perdurar. Esta ordem de Jesus, este mandamento de Jesus para a sua igreja haverá de perdurar, de persistir e de continuar em ensinar, em exigir, esperar que a sua igreja então assuma essa responsabilidade quando ele diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estarei convosco, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós vamos para um primeiro intervalo e na sequência daremos aqui continuidade à programação.